Já vai abrindo aí a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 14. Eu gostaria de falar nessa noite a respeito de que Deus está no controle. Deus está no controle da vida dessa igreja, na sua vida pessoal, Ele está no controle. Então nós vamos aqui ler do capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 até o 15, para a gente poder se situar como base naquilo que o Senhor tem para dizer em relação a isso. Diz assim, a partir do versículo 1 de Êxodo 14: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E endureceu o coração de Faraó, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isto, havendo deixado ir Israel, para que não nos sirvas? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos. Todos os cavalos e os carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, e para que morramos neste deserto? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, falar a respeito de tudo que Deus tem em seu poder, em suas mãos, o controle absoluto, soberano de Deus sobre todas as coisas. Nós entendemos que o universo, nós, os crentes no Senhor Jesus, cremos que o universo está sustentado pelas mãos poderosas do nosso Deus. E Jesus, quando encarnado nessa terra, nos advertiu que sempre teremos situações difíceis em nossas vidas, conforme essa declaração do próprio Cristo, que está lá no Evangelho de João 16:33, muito conhecida. No mundo tereis... Não, vamos ver se vocês falam um pouquinho mais alto para mim entender. No mundo tereis...
aflições. Ou seja, Jesus nos dizendo que as tribulações viriam. E, irmãos, tribulações são experiências que todos, absolutamente todos nós passamos. Contudo, a maneira com que reagimos através ou diante das dificuldades, das provas, é que demonstrará o verdadeiro valor do nosso caráter. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender nesse contexto que nós lemos aqui dessa história, o povo de Israel preso no Egito por 400 anos, é liberado pelo poder da mão forte do Senhor. A última praga, que Deus enviou sobre o Egito foi a morte, que o anjo da morte passaria sobre o Egito. E o povo de Israel tinha uma aliança, fez uma aliança com o Senhor. E nessa aliança, eles foram livres, não foram dizimados por esse anjo da morte. Agora, Faraó não queria mais ver os israelitas no Egito. Manda que eles, vão embora daqui. Pede para que todo Israel pegue as suas coisas e que eles pudessem se evadir do Egito. E não queria mais os ver. No entanto, o coração de Faraó logo muda. Parece-me que Faraó, ele estava num embate emocional muito grande. E ele se transforma e começa a dizer: por que nós deixamos esse povo ir? Vamos acabar com esse povo. E aí, o povo de Israel, ele estava acampado junto ao Mar Vermelho, de frente ao Mar Vermelho. E a primeira coisa que nós temos que entender é que aquela situação vivida pelo povo de Israel estava dentro do controle de Deus. Preste bem atenção, irmãos. A situação que o povo de Israel estava vivendo naquele momento, ela estava dentro do controle de Deus. Foi Deus que os conduziu ao deserto e endureceu o Faraó. A provação em nossa vida está sob o controle de Deus. A luta que você passa está sob o controle de Deus. Sabe por quê? Quem crê em Cristo aqui diz amém. Você que vive esse amor que foi demonstrado na cruz do Calvário por Jesus, você que crê nesse sacrifício, você que tem o seu coração, a marca, o selo, que você não pertence mais ao Egito, ao mundo, você entende aquilo que está escrito lá em Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O controle está nas mãos de Deus. Então, você pode perguntar assim: mas está tudo na mão de Deus. Deus sempre tem um propósito quando nos prova, irmãos. Mas quais propósitos são esses? Qual é o motivo da minha provação? Qual é o motivo da sua provação? Da minha luta? Sabia que, como homem, eu tenho vivido lutas tremendas em minha vida? E eu também entendo que você, como servo do Senhor, também tem vivido embates espirituais. Mas tudo isso é um propósito de Deus. É um propósito do Senhor, irmão. Olha, a primeira coisa, o primeiro propósito que eu vejo aqui, que eu enxergo, é Deus aperfeiçoando o nosso caráter através das provações. Olha o que diz lá em Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Sabe de uma coisa? Você que é crente em Cristo, foi começado em você uma obra, um trabalho de Deus na sua vida, na minha vida, um trabalho de Deus na vida dessa igreja.
E sabe, Deus, ele não coloca a mão para fazer algo e deixa pela metade. Deus, ele faz completo. Deus não abandona aquilo que ele começa. Deus vai até o fim. E eu quero que nós possamos entender nessa noite que Deus está preocupado comigo, está preocupado contigo, e Ele tem trabalhado por nós. Ô pastor, mas essa questão do caráter é muito difícil, porque existem diferenças, e eu não queria aqui entrar no mérito, mas caráter é aquilo que você é, irmão, não é personalidade, é aquilo que você é. Ou perdão, personalidade é aquilo que você é, caráter você constrói. Você pode ter boas atitudes, bom caráter, más atitudes, um mau caráter. O caráter, você precisa ser sempre influenciado por outro caráter. E o que eu estou dizendo? O caráter de Cristo. Por isso, o primeiro propósito que Deus tem nas tribulações é aperfeiçoar o meu caráter, o seu caráter. O segundo propósito, as dificuldades acontecem, sabe para quê? Para imprimir o caráter de Cristo em mim. Isso é profundo. Olha o que diz lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. Ele fala assim, porque Jesus falando, não foi Maomé, não foi o Buda, não foi ninguém, só foi Jesus, que com o poder e com a autoridade de Deus na sua vida, Ele pode dizer, porque eu vos dei o exemplo. Está escrito lá, pode procurar na sua Bíblia, Evangelho de João 13, 15, porque eu vos dei o exemplo do caráter. Jesus tinha caráter, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, quando vem a luta, quando vem a provação, Deus quer aperfeiçoar o nosso caráter, e Deus quer imprimir o caráter de Jesus na minha vida e na sua vida, meu irmão. É algo profundo, é algo que nós precisamos entender e buscar isso no Senhor. As dificuldades também, elas vêm para revelarem a intenção do nosso coração. E estudando isso daqui, eu pude me dar conta de muitas coisas. Muitas coisas foram sendo descobertas, sabe, do meu entendimento, do meu coração. Olha o que Deus falou para o povo de Israel, e eu tomei isso para mim, apliquei para a minha vida. Ele disse assim lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, e te lembrarás de todo o caminho. Quando ele fala aqui, ele está falando para o povo de Israel, mas você pode colocar para você também. Você pode se lembrar de tudo que você passou até hoje, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Quantos anos você tem, irmão? Quantos anos você está caminhando? Talvez a sua vida tenha sido difícil até hoje. Talvez você ainda esteja caminhando no deserto, mas você precisa entender, olha só, Jesus falou assim, eu te guiei. Olha, mesmo no deserto, Jesus não te abandonou, irmão. Mesmo no deserto, Jesus não deixou você sozinho. Ele está contigo, Ele está comigo. Ele é o nosso guia. Ele guiou o povo de Israel por 40 anos, e Ele continua nos guiando quando nós estamos debaixo da sua graça. Continuando o versículo, para te humilhar. Jesus, 40 anos guiando o povo no deserto para te humilhar, ou seja, tratamento no caráter. Não é assim que se faz, você vai aprender. Reclamava que não tinha pão, Deus mandava maná. Reclamava, nós estamos enjoados do maná, eu quero carne, Deus mandava codornice. Reclamava que não tinha água, Deus fazia brotar da rocha água. Deus guiando o povo no deserto, mas ali Deus tratou com aquele povo, assim como Ele tem tratado comigo e contigo, para te provar. E olha o que esse versículo fala, Deuteronômio 8:2, na segunda parte, para te provar, para saber o que estava no teu coração. O que você tem guardado aí no teu coração, meu irmão? O que nós temos guardado no coração? Guardamos mágoas,
rancores, guardamos sentimentos, tristezas, angústias. Parece-me que nós falamos assim muitas vezes, nós pensamos assim: a minha vida naquela época era melhor. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. E se guardarias os meus mandamentos ou não? Deus falando com o povo. Você tem guardado a palavra de Deus? Irmão, sabia de uma coisa? Isso daqui não é curso de oratória. Quando o pastor, quando vem aqui em cima, nós queremos apresentar algo de qualidade, é verdade. Mas sabia que isso aqui é a palavra de Deus? O que você tem feito com a palavra que o Senhor tem te dado aqui, desse lugar? O que nós estamos fazendo com a palavra? Nós estamos guardando essa palavra. Assim como Davi disse: guardei a sua palavra no meu coração, escondi a sua palavra, ou seja, guardei no meu coração para não pecar contra ti. O que nós estamos fazendo? Nós temos guardado essa palavra. Então, já que Deus está no controle de todas as coisas, então como devemos agir diante das dificuldades, diante das provações? Que tipo de atitude nós devemos encarar diante das dificuldades? O que precisamos deixar de fazer, ou qual o comportamento que devemos ter, que devemos tomar diante das dificuldades? Porque tem gente, se você apertar, espana, não aguenta, porque não está preparado. O povo de Israel, apesar de Deus ter dado a liberdade, ele teve que caminhar 40 anos no deserto, porque tinha uma mentalidade de escravo. E às vezes nós somos assim, estamos libertos com a mentalidade de escravo. Ai, eu me lembro quando eu passava e eu podia parar no barzinho. Eu me lembro que eu podia tomar uma geladinha, refrescante. Eu me lembro que eu podia tocar um pagodinho. Eu me lembro que eu podia ligar o meu carro na FM e escutar as 10 melhores top do momento. Só que Deus nos libertou. E quando eu estou liberto, eu não dependo mais do Egito. Eu e você não dependemos mais do mundo. Sabe, nós temos comportamentos errados ou errôneos diante das dificuldades. Olha só o que o povo fez. O povo de Israel, lá no versículo 10 do Êxodo 14: e aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E o que aconteceu na continuidade do versículo? E temeram muito. Olha, primeiro erro diante das nossas dificuldades: medo. Eu tenho medo. E o medo, meu irmão, ele não procede de Deus. O temor a Deus é sabedoria. Agora, medo de situações, medo de homens, nós estamos falhando. Em 1 João capítulo 4, versículo 18: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, ou seja, tem uma sentença. E o que teme não é perfeito em amor. Lembra que Deus está nos aperfeiçoando? Se Deus está nos aperfeiçoando, nós temos que lançar fora o medo. Como é que eu vou vencer o medo? Amando. Amando quem? Primeiro, Jesus Cristo. Porque quando eu amo a Cristo, eu sigo os seus passos. Quando eu sigo os seus passos, eu tenho um comprometimento, um relacionamento com Ele. E quando eu tenho um relacionamento com Ele, Ele me dirige, Ele me guia. E eu vou poder falar como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Oh, você está entendendo? Você está entendendo o que nós devemos fazer em relação ao medo? Não podemos temer. O temor impede que avancemos, irmãos.
O temor limita os nossos movimentos, impede que pensemos direito. Isso tem acontecido comigo. Eu começo a temer, fico temeroso com as situações. Isso causona em mim, causona em você, causona em nós, crentes, porque, irmãos, apesar de nós vivermos nesse mundo, nós não participamos dele, nós não somos dele. Jesus disse assim: olha, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por que vamos temer? Então, nós precisamos entender que ficar olhando para o problema não vai trazer a solução. Fica olhando para o problema, fica pensando no problema, fica meditando no problema, toda hora problema, eu quero problema. Você vai ficar louco e o seu problema vai aumentar ainda mais. E fará com que o problema aumente mesmo. Olha o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro começou a andar adiante. Jesus chama ele para andar pelas águas. Ele vai. O camarada era ousado, corajoso. Falou: não, se o Senhor está me chamando, eu vou. Mas no caminho ele começou a olhar para o problema. Meu Deus, o que eu estou fazendo é perigosíssimo. Eu estou andando. Se eu afundo aqui, afundou. Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? Irmãos, segunda coisa que nós não devemos ter, diante as tribulações, diante as dificuldades, isso aqui é muito sério: murmuração. Olha, murmurar é confessar com seus lábios, ou com os meus lábios, a nossa desconfiança no cumprimento dos projetos de Deus em nossa vida. Deus abomina a murmuração e temos que ter cuidado no que sai dos nossos lábios. Olha o que o povo de Israel falou. Para pensar comigo. Comigo não, com o Espírito Santo, com a Bíblia, com a palavra do Senhor. Olha o que o povo disse para Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos aqui nesse deserto? Por que fizeste isto? Por que nos trazeste aqui? Murmuração. Estamos passando por problema, já começa. Eu sabia. É só comigo. E a gente começa a olhar para os outros. Ah, que fulano lá está bem, mas eu? Lá no Egito está tudo bem. Mas comigo? Por que, Senhor? Aí, nós temos que entender que tudo que nós estamos falando está sendo contabilizado, computado, guardado pelo Senhor. Se você não quiser receber essa palavra, meu irmão, amém. Eu estou livre, porque o Senhor colocou isso no meu coração. É como nós sempre dizemos aqui em cima: primeiro passa por mim, passa pelo que eu estou vivendo. E eu tenho que passar pelo crivo dessa palavra, para que você também receba essa palavra. Então, nós vamos dar conta de tudo que falamos. Continua murmurando, irmão. Sabia que quem murmurou, todo mundo que murmurou, não entrou em Canaã, morreu no deserto. 40 anos para trocar a geração. Os pequenininhos entraram: Josué, Caleb. E o resto? No meio do deserto ficou, por quê? Tudo reclamão. Ai, que eu não vou mais na igreja. Ai, que eu não gosto daquele lá, que eu não gosto daquele cá. Irmãos, é uma coisa séria. Sabe o que diz em Eclesiastes 5:2? Não te precipites com a tua boca. Olha só, está falando para não se precipitar. Está dizendo assim, ó, cuidado, vai devagar. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu sobre a terra. E assim sejam. Olha só, é um conselho. Isso é um conselho. Tem o quê? Empatia. É um conselho. Assim sejam
poucas as tuas palavras. Tem crente que é que nem papagaio para reclamar. Não, isso aqui é galinha, eu não sei nem fazer como papagaio, irmão. Não é verdade? Continua reclamando, irmão. A sua vida vai andar para trás. Continua murmurando. Você vai morrer no deserto. Deus é como, sabe a sinalização das ruas? Por que tem uma placa pare ali? Porque se você não parar e passar direto, vai vir um outro carro e vai pegar e vai bater em você. Você pode morrer num acidente fatal. E essa palavra, o que está sendo dito aqui, Eclesiastes 5:2, é uma placa bem grandona do Senhor dizendo, te alertando a mim e a você. Olha, vai devagar com as tuas palavras. Pega leve como que você fala com o teu irmão. Pega leve o que você fala do teu pastor. Olha, vai devagar, irmão. Fecha a tua boquinha. É o que Deus está falando. Em Eclesiastes 5:2. Sabe por que ele fala isso? Primeiro, porque o poder da vida e da morte, ela está naquilo que falamos. É ou não é? Muito conhecido aqui, já foi dito aqui, Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder do quê? Da nossa língua. Aquele que ama a língua, ama falar mal da vida dos outros, ama se autodeclarar doente, se autodeclarar um desgraçado, ou seja, uma pessoa que não tem graça, vai acontecer. Então, nós precisamos evitar essas coisas. Vamos seguindo, porque nós vamos prestar contas de tudo que nós dissermos. É como eu disse, está computado. Está computado. Mateus 12:36, olha aqui que Deus fala. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. É por isso que é feio ver um crente falando palavrão. Às vezes irmãos, eu já tive com gente, com crente, que parece-me que ele esqueceu que é crente. Ele está conversando, pum, palavrão, e eu fico quieto. Parece que eu nem escutei. Ele nem percebe. Sabe por quê? Ele vai dar conta do que está falando. Nós precisamos nos dar conta daquilo que nós falamos. É algo sério. Esses são os comportamentos que nós não devemos ter. A murmuração, que nos faz voltar atrás. Também o sentimento, de querer falar, poxa vida, eu vou sozinho, eu faço o que eu quero. Eu sou dono do meu nariz. Olha que meu nariz é grande, hein, irmão? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Agora eu quero aqui dizer quais são os comportamentos certos que eu sei que nós temos. Amém? Ô pastor, finalmente, hein? Vai vir coisa boa aí, pastor. Aleluia. Aleluia. Amém ou não amém, irmão? Quem quer coisa boa diz amém. Então dá um beliscão no teu irmão. Fala, não dorme não, irmão. Se dormir, você não vai chegar até o fim. Amém? Primeira coisa que nós devemos fazer é o contrário. Se o comportamento errado é ter medo, o comportamento certo é não temer. Você sabe quantas vezes na palavra de Deus tem a palavra não temas? 366 vezes, praticamente uma vez por dia, o ano inteiro. Você acorda, Jesus já fala para você, meu filho, não temas. Aí no outro dia você dorme, você acorda de novo e Deus está falando assim, filho, não temas. Aí você vai contando, sobra dia, é 365 dias o ano, é o ano bissexto, certinho. Então, nós não devemos temer. Olha o que Moisés falou para o povo já levantou o olho assim, viu o povo egípcio, o exército de Faraó vindo, ficaram com medo. Aí Moisés falou assim, lá no versículo 13, Moisés fala assim,
um homem de Deus, um profeta muito usado por Deus, e disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornareis a ver. Não importa o tamanho do teu problema, não importa, a intensidade daquilo que você está passando, Deus está dizendo assim para você: não temas. Eu gosto muito de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz: não temas, porque eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te ajudo e te esforço com a destra da minha justiça. Então, irmão, não devemos temer o mal. Uma coisa que ele fala aqui, que para mim é interessantíssimo, ele fala assim: estai quietos. Moisés falando para o povo de Israel, ele está falando assim: povo, descansa em Deus. Ficar quieto é descansar em Deus. Você já viu quanto negócio, o circo está pegando fogo, o cara está lá, e os outros lá dele: meu filho, deixa o circo pegar fogo, estou descansando em Deus. O povo fala assim: esse povo é louco. Mas foi o que Deus mandou Moisés dizer para o povo: descansa. Então não devemos temer. Sabe por quê? Deus nos garante forças e sabedoria para enfrentar as dificuldades. Ele fala lá em Salmos, capítulo 31, versículo 24: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então, irmãos, a mentalidade é qual? É que o nosso general está na nossa frente. Eu gosto muito desse cântico: o nosso general é Cristo. E olha, em Êxodo 15, 3 e 4 fala assim: olha, o Senhor é homem de guerra. O Senhor é homem de guerra, homem valente, O Senhor, Ele batalha por mim e por você. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e os seus exércitos, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. O que Deus estava dizendo para mim e para você? Filho, essa luta não é tua, você só tem que passar por ela. A batalha é minha, a guerra é minha, é eu que faço. Não é preciso, irmão, você pode torcer, retorcer, espernear, gritar, falar em língua, pular, rodopiar, fazer o que for. A guerra não é tua, a guerra é de Deus. É Ele que vence, é Ele que é o general, é Ele que vai vencer por você, e Ele já venceu. Então, o conselho de Jesus é não temer a homens, mas somente a Deus. Olha o que ele fala lá em Mateus 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ele está falando de quem? Para temer a quem? A Deus. Por isso que o temor a Deus é sabedoria, irmão. Não adianta. A gente às vezes vê aí o povo tão apavorado, tão aflito, tão desesperado. Sabe por quê? Porque não teme a Deus. Quem teme a Deus aqui diz amém. Amém? Precisamos descansar em Deus. E olha, Salmos 46, 10, ele reflete exatamente isso. Ele reflete um Deus poderoso, porque ele fala assim: aquietai-vos. Primeiro antes de tudo ele fala: aquietai-vos, descansem em mim. Precisamos descansar em Deus. Senhor, eu quero o meu milagre. Calma, vai chegar, filho, descansa. Faz que nem um baiano, estende uma rede na varanda, pega um coco, corta, põe um canudinho, começa a beber e fala. Quantos outros falam assim: a tua luta está aí. Eu estou descansando em Deus, meu irmão, meu rei. Descansa no Senhor. Porque ele fala: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Olha só, ele falando, ele chamando a nossa atenção: descansa, meu filho. Sabe quem eu sou? Eu sou o teu Deus.
Eu serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. A glória é dele. É por isso que eu tenho que descansar. Eu não preciso lutar por nada. Ele luta por mim, ele luta por você. Sabe por quê? Porque a glória é dele. É ele que é exaltado. É ele que é glorificado. É ele que é enaltecido. É o Senhor. Então nós precisamos descansar. Outra coisa, que estar quieto é descansar nos braços do Senhor. Podemos descansar porque Ele é Deus, quem peleja por nós. E no original da palavra hebraico, a palavra aquietar-se, é realmente a ideia de estar firme, permanecer na posição. Que posição é essa? Descanso. Ah, mas vai acontecer. O Senhor está na frente. A batalha é do nosso Senhor. Por isso precisamos permanecer firmes. Permanência é constância. Permanecer é estar afincado, ou seja, convicto daquilo que Deus tem para mim. Eu tenho que permanecer. Hebreus 10:38, olha o que ele fala. Mas o justo, o que está permanecendo, justo, viverá pela... Não escutei. Viverá pela... E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe o frouxo? Acabou. Ai, meu Deus. Eu morava no barraco da favela, veio mais gente, levou o barraco, levou tudo que eu tinha. Ai, mas acabou minha vida. Não. Eu permaneço. 3 jovenzinhos foram jogados aonde? Na fornalha. Não joga não, rei, não, pelo amor de Deus, não faz isso, senão você morrer queimado. Não, eu permaneço. Pode jogar. Pode jogar. Vou falar um negócio para você, Nabucodonosor. Se o nosso Deus não livrar, você vai ver nós morrendo queimadinho. Mas nós não vamos arredar o pé daquilo que a gente crê. É por isso que o justo vive da fé, irmão. Você está entendendo? Quem está entendendo diz amém. Vamos permanecer firmes, sem esmurecer. Isso é para quem está tendo o comportamento certo. O comportamento errado é temer. O comportamento errado é murmurar. Qual que é o comportamento certo diante das lutas? Vou permanecer, vou descansar em Deus, não vou temer o mal. Uma coisa que eu quero aqui com isso, já começar aqui a conclusão disso daqui, é contemplar as obras do Senhor. Quantos crerem que Deus, que estão aqui, só fala se você realmente crê, porque tem crente, eu escutei uma cristã, falando assim, será que tudo que está na Bíblia é verdade? Se Jesus não... Eu orei, Senhor, me dá paciência, porque se me der força, eu mato. Quantos aqui creem que Deus abriu o mar vermelho? Diz amém. Quantos aqui creem que Deus, através do Espírito Santo, quando se apossou de Davi, ele matou o leão e matou o urso? Você crê que Deus fez o sistema solar inteirinho parar? Amém? Não é verdade? A gente fala que foi o sol que parou. Não, Deus parou todo o sistema solar. Então, meu irmão, nós precisamos contemplar Por que não acontece na minha vida? Você já se perguntou isso? Senhor, por que não acontece na minha vida? Por que o Senhor me dá força de sanção? Eu vou lá no Senado, eu vou falar, Deus é o Deus da justiça. Ninguém fala, ninguém faz. Por que não acontece na minha vida? Por que não acontece na sua? Sabe por quê? Nós contemplamos de longe, e Deus quer que nós possamos nos achegar e falar, olha só, vinde, contemplai as obras que o Senhor tem feito na terra. Olha,
Isso está lá em Salmos 8 e 9. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. As obras do Senhor, eu tenho que contemplar. Temos que sair do lugar que limita a nossa visão para ver mais além e continuar crendo nas promessas de Deus. Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Primeiro, fixar os olhos nas dificuldades e murmurar é um comportamento errôneo. Segundo, diante das dificuldades, não temer, ficar quieto e contemplar as obras de Deus. Que sempre reconheçamos que Deus está no controle. Finalizar? Provérbios 3:6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele, está falando Deus, endireitará as tuas veredas. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você, por um instante só, feche os seus olhos, do jeito que você está. E eu quero que você confesse comigo, todos nós juntos, porque eu creio que nós estamos debaixo do mesmo jugo, estamos debaixo da mesma graça. Eu quero que você repita comigo, junto essa oração. Diz assim: Senhor, hoje eu reconheço que o Senhor é Deus poderoso e está no controle de todas as coisas. E a minha vida está sujeita somente ao Senhor. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Pastor Osmir.